Bom dia, Américas. Que bênção poder estarmos adorando ao Senhor nesse dia tão especial, não é verdade? Hoje nós estamos num momento muito especial. Obrigado. Nós estamos reunidos, nosso encontro de casais. Então a gente tem que clamar para que Deus esteja fazendo uma obra tremenda, como eu tenho certeza que está fazendo na vida daqueles que estão lá, tanto os que estão ministrando, quanto os que estão sendo ministrados, né? Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor a iluminação para a sua palavra. Deus querido, nós dependemos do Senhor, nós carecemos da Tua graça, nós precisamos de Ti. Ó Pai, até mesmo para Te adorar, nós precisamos do Senhor. É o Senhor quem coloca nos nossos lábios o louvor, é o Senhor quem coloca no nosso coração o desejo de Te adorar. E é isso que nós clamamos nessa manhã, que o Senhor venha falar de forma poderosa a nossa vida. Em cada momento deste culto, em cada ato, desde que começou, o Teu Espírito está presente e o Senhor está falando. O que pedimos é instrução da Tua palavra. Ilumina nossa mente, prepara o nosso coração, para que nós possamos usufruir da Tua presença e Te servir com o coração. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mateus capítulo 6. Hoje vai ser difícil decorar o nosso versículo. Versículo 11. Eu vou falar, vou ler aqui, quero ver quem está bom de memória. É assim, ó. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Difícil, né? Então fala comigo, vamos lá. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agora só quem decorou. O pão nosso de cada dia. É isso. Pedido simples, pedido pequeno. Mas você já pensou você não ter o pão de cada dia? Nós estamos falando sobre a busca, né? A gente buscar a presença de Deus, adorar ao Senhor. E nessa série nós já falamos algumas lições preciosas. No primeiro estudo nós vimos que nós devemos orar pedindo o conhecimento pleno de Deus. Quando nós estamos buscando a Deus, buscando adorá-lo, buscando servir ao Senhor, a nossa busca não é para fazer a nossa vontade, é para conhecê-lo. Conhecê-lo de forma plena. Nós já vimos que o Espírito Santo é quem ilumina o nosso coração. Aí você fala, como assim nós já vimos? Para quem está chegando agora, para quem perdeu, está no YouTube. Você pode pegar os sermões anteriores de domingo pela manhã desse mês, está tudo lá, bonitinho, né? Nós vimos que nosso coração é iluminado pelo Espírito Santo. Então, mais importante do que pedir algo novo é pedir para Deus iluminar a palavra dele na nossa vida. Nós devemos buscar o poder espiritual, o poder que emana da presença de Deus. Quando nós falamos sobre Jesus, nós vimos que nós fomos resgatados, adotados e temos Jesus como mediador. E na semana passada começamos a estudar sobre a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. E nós trabalhamos a ideia, o Rev JR falou aqui sobre as palavras. Quando a gente fala Pai, Pai Nosso, nós estamos reconhecendo que somos filhos. Então nós estamos reconhecendo a filiação. Oramos essa oração como filhos que estão na presença do Pai. Quando fala santificado seja o teu nome, é uma declaração de que Deus é santo. Deus é santo. Às vezes a gente confunde, que a gente acha que nós somos santos, né? Deus é santo. Mesmo eu tendo o sobrenome Santos, não posso dizer que sou santo, né? Né? Deus é santo e nós queremos usufruir e desfrutar da santidade dele, e nós sabemos que isso é um perigo, porque a santidade de Deus exige que nós sejamos
santos. Então, Ele nos santifica para estarmos em adoração na presença do Senhor. Quando nós falamos, venha o teu reino, nós temos uma admissão pública de que existe somente um rei. E Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Só há um trono, e o trono está ocupado pelo nosso Pai, pelo Pai nosso que está nos céus e que tem o seu nome sendo santificado. E quando nós oramos e pedimos a Deus que faça a tua vontade, não a nossa, a vontade dele. Aí eu lembro da oração de Lutero, que eu não vou dizer, vou deixar você procurar lá, isso é uma técnica para você voltar e descobrir, né, ler ouvir os sermões anteriores. Mas ele pede contentamento na vontade de Deus, em momentos críticos, em todos os momentos. Hoje nós vamos falar sobre o próximo pedido. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Qual é a estrutura desse pedido? Vamos dar uma olhada no que está aqui na tela. Veja, quando eu falo do pão nosso, quando eu uso a palavra pão, eu estou falando de algo que eu preciso. Nós vamos explorar o que significa o pão na Bíblia. Mas o pão é a ideia da necessidade. A ideia que temos é que todos os dias a gente acorda e vai procurar o pão. Esse pão pode ser os sucrilhos, alguns gostam de cereal. Esse pão pode ser frutas. Esse pão pode ser qualquer coisa, só não pode ser o jejum constante por falta. Às vezes tem uns que gostam por opção, não é verdade? Tem uns que olham de manhã e falam, não, eu prefiro não comer nada. Mas em algum momento do dia, o estômago vai dizer, esqueceu de mim? Estou aqui. Alguma coisa, por favor. E esse pão tem que chegar. Então, eu estou falando de algo que é necessário para cada um de nós. Quando a gente usa a palavra nosso, o pão nosso, eu estou dizendo que é para a família, não é só para mim. Não é o pão que eu vou chegar e vou dizer, é todo meu. É o pão que eu tenho que dividir com aqueles que estão junto comigo. É aqueles que moram na mesma casa. Lembra que a oração começa dizendo, Pai nosso. E o Pai nosso é quem fornece o pão nosso para todos nós. Nós estamos falando de algo que é coletivo. Quando a gente fala que é de cada dia, observa que ele está falando de algo que é constante. Eu estou pedindo ao Pai Nosso que nos dê o que é necessário para nós constantemente. O pão nosso de cada dia. Mas eu estou deixando um limite, porque ao falar dá-nos hoje, eu estou falando do suficiente do que eu preciso para o momento em que eu estou vivendo, para o momento em que eu estou passando. Ou seja, Jesus nos ensina a pedir a porção de hoje e confiar que esta provisão nunca vai faltar. Essa palavra usada para pão, apesar de pão ser uma palavra muito usada na Bíblia, essa palavra ela indica aquela quantidade de alimento necessário para hoje. É o pão do dia de hoje. É como se eu estivesse dizendo, acordei, fui para a mesa, olhei para o que tem e digo, é exatamente o que nós precisamos. É exatamente o que precisamos. Nada mais, nada a menos. Eu não sei como é que você é quando você vai passar um dia no hotel, né? Mas eu já penso na noite no café da manhã. E cada hotel é uma experiência singular, né? Cada um. Agora, não sei se você já dormiu num hotel que quando você acorda tem uma garrafa de café, uma garrafa de leite, pão francês e manteiga, margarina. Já acordou assim? Eu tive esse privilégio, né? Uma certa vez. E é interessante. É suficiente. Horrível é você chegar e dizer, não, você não pagou. Sua diária não dá direito a café da manhã. Vai procurar em outro lugar.
Não, o que ele está falando é exatamente isso. É de ter a confiança que você pode dormir em paz, que quando você acordar, nem que seja um pão francês com um café, vai ter, porque Deus há de prover para você e para todos que estão com você. Então vamos lá, o que almejamos quando pedimos o pão? Coloquei aqui pelo menos quatro anelos que temos no coração quando a gente pede o pão. Primeiro anelo, a gente pede pelo nosso sustento para o corpo. Quando eu falo o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é porque eu preciso desta força, eu preciso desse sustento, eu preciso dessa energia. Eu não vou conseguir ficar em pé se eu nunca me alimentar. Vai chegar o momento em que as forças esvairão. Eu preciso de força para enfrentar as lutas do dia. E é exatamente nesse momento em que nós somos alimentados que somos fortalecidos. Alguns que são atletas, né? Como eu, por exemplo. Gente, ontem eu ganhei minha primeira medalha. E a nossa igreja, o primeiro troféu. Olha só, gente. O America's Moving Grace ficou em 5º lugar como equipe. Nossa igreja ficou no Eclipse Night Run. Bonito, né? Falei bonito. Isso é motivação para vocês participarem do nosso time de corrida, caminhada, trilha, de um monte de coisa, o America's Moving Grace. Depois perguntem mais coisas para a Cíntia. Depois da propaganda, voltemos. Veja bem, o atleta sabe que para ele conseguir, né, Nando, ter um bom resultado, ele precisa de ter uma boa alimentação. Ele precisa ter uma noite de sono tranquila. Ele precisa se educar para fazer o melhor, para ter forças para todas as coisas em que ele tem que enfrentar. Então, ele está pedindo força para enfrentar as lutas do dia que vem exatamente nesse momento. Outra coisa que ele está pedindo, comunhão entre os membros da família. Não sei qual é o seu tipo de família, né? Mas tem família que cada um acorda correndo, pega o que tem na mesa e sai comendo. Tem outras famílias que sentam e é o momento da casa. Ninguém come sem haver uma oração. Cada um compartilha o pão e é o momento de contar as histórias, de contar as coisas. Tem algumas famílias que, eu acho que isso é só lá em casa, né? Que alguém acorda às 220. Quem ri denuncia. Quem é? E outros não acordam, levam 1 hora para acordar. Eu sou assim, vou acordando, né? Então você imagina o café da manhã, você tem um ponto de encontro dos dois, um querendo contar todas as histórias e o outro não disposto a ouvir nada. E ali a gente aprende sobre comunhão, porque nós somos dessa família, somos diferentes. Então, quando a gente pede o pão nosso de cada dia, a gente está pedindo pelo momento em que vai haver comunhão entre a família. O nosso pão é o nosso momento de olhar para o nosso Pai que está conosco e mostrar que cada um, na sua individualidade, na sua personalidade, vive sob o mesmo teto, debaixo da dependência do mesmo Senhor. E, é claro, está pedindo esperança por um dia bem sucedido. Todo mundo, quando acorda, pode trabalhar de home office, pode trabalhar presencialmente, pode estar de férias, pode estar de trabalho permanente, ou seja, aposentadoria, né? Não tem férias mais, não tem fim de semana, aposentou de tudo. Aquele momento de manhã, você está com a esperança de que o dia seja uma bênção. Não é verdade? Então nós temos esses anelos e algo tremendo acontece nesse momento, que eu quero usar uma frase de George Miller, que comandou vários orfanatos na Inglaterra. Ele sempre dizia a seguinte expressão: o Senhor nunca falhou em suprir as nossas necessidades. Quando nós oramos e pedimos a Deus o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, nós o fazemos porque reconhecemos que o Pai nosso que estás nos céus, que tem seu nome santificado, que reina e que faz a sua vontade, nos supre hoje e sempre. Então veja, não é um pedido
para alguém que não provê. É um pedido para alguém que sabe o que precisamos. Podemos confiar. E quando olhamos para a nossa vida, vai dizer, nunca falhou em suprir as nossas necessidades. Deus é tremendo. Olha para a sua vida. Às vezes você pode não ter o que quer, mas nunca vai deixar de ter o que precisa. Agora, quando nós olhamos o tema pão na Bíblia, é interessante. O pão está presente de Gênesis a Apocalipse. Ele é um tema maravilhoso. E quando a gente vai lá para o Gênesis, por exemplo, a gente vai perceber que Deus é o nosso provedor desde o princípio. Deus cria todas as coisas com provisão abundante. A palavra que mais me chama atenção no capítulo 1 e 2 de Gênesis é a palavra semente. Tudo que Deus criou tem semente. Todas as árvores, todos os animais e também nós, homens. Tudo que Deus criou foi com capacidade reprodutiva. E especialmente no reino vegetal, a produção é abundante. Uma semente vira inúmeras outras sementes, suficiente para alimentar de forma sobeja a todos nós. Então veja, Deus é o provedor desde a criação. Ah, mas não é assim. Por que nós temos pessoas que passam fome enquanto outros jogam comida fora? Gênesis 3,19 explica. Depois da queda, o próprio Senhor diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então veja, o pão ele se torna o penoso fruto do trabalho por causa da queda, por causa do pecado. Então não foi Deus quem criou a fome, Deus criou a abundância, mas a nossa desobediência, a nossa vaidade, as formas de desobediência que vieram após a queda do pecado, nos fizeram tirar os olhos daquele que nos provê e fizeram com que nós buscássemos a nossa própria provisão. E por isso começou o trabalho que sempre existiu, viu, irmãos? E sempre existirá. Fizeram o trabalho se tornar penoso, a terra se tornar adversária. Você planta o trigo e nascem as ervas daninhas, o joio. Você planta e o que vem como colheita, muitas vezes, destrói o seu próprio pão. Por isso você tem o penoso trabalho. E é interessante, se continuarmos olhando para Gênesis, nós vamos perceber que Abraão, Isaac e Jacó, patriarcas, os três passaram momentos de escassez e passaram momentos de abundância. E o que destaca nos pais da fé é a confiança deles em depender unicamente de Deus. Aliás, uma das histórias mais tremendas de Gênesis, de José, a história de José, ela faz com que ele deixe de ser um prisioneiro e se torne a segunda maior autoridade do Egito por causa do pão. Já pensaram nisso? Na época das vacas gordas, foi José que instruiu a guardar trigo. Na época das vacas magras, só havia pão no Egito, só havia o alimento no Egito. E exatamente por isso ele foi colocado como o administrador de todo o Egito. A ascensão de José foi devida ao seu cuidado em tempo de abundância, provendo o pão no tempo de escassez. E se a gente olhar para a história, a gente vai ver que quem deu isso para ele foi Deus. A direção, o provedor. Eu não vou falar da Bíblia toda, me dá uma vontade, sabe, de pegar de Gênesis até Apocalipse. Mas vamos para Êxodo. Do Egito até Canaã. Olha como o pão está presente. Israel no Egito comia o pão de Faraó, mas eram escravos. Por isso que é interessante quando você olha em alguns momentos o povo atravessando no deserto lá e começa a sentir aparente falta, e eles falam, que saudade da pimenta, que saudade da cebola, que eles não tinham acesso a isso no Egito, gente. Essas comidas, elas estavam na mesa dos reis, eles sonhavam. O que eles tinham eram as sobras.
Eles eram escravos. Mas quando eles começam a ver o maná todos os dias, eles sentem falta do que eles não tinham. Parece que sentem falta do tempo de escravidão. No deserto eles contemplaram por 40 anos a provisão diária do Senhor, todas as manhãs, através do maná, que é conhecido como o pão de cada dia, um pão que caía do céu. O alimento, um trigo, uma espécie de um trigo que servia como massa para eles fazerem bolos, para fazerem toda a refeição do dia. Todos os dias, por 40 anos, choveu. Só que, deixa eu dizer uma coisa, pensa na comida que você mais gosta. Aquela que você ama, que quando faz brilha os olhos. Experimenta comer isso 40 anos. Você vai deixar de gostar, não vai? O povo deixou de olhar para a provisão de Deus no deserto e se lembrou da vida de escravidão e quis os sabores da vida de escravo. Observa que eles estão mudando o foco, mudando o olhar, mas Deus está sempre provendo. Em Canaã, o maná cessa e o povo passa a comer o fruto da terra onde não são escravos. Mas eles continuam dependentes da provisão de Deus. O Salmo 104, no versículo 27, aliás, deixa eu ler um pouquinho antes, que esse texto, eu imagino que o salmista deveria estar perto de uma das praias do Rio de Janeiro, olhando, e no versículo 25 ele diz assim, eis o mar. Gente, não tem jeito dele estar fora da praia olhando para o mar, Olha o que ele diz, eis o mar, imenso, e eu já perdi o mar aqui, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes, por ele transitam navios, o Leviatã que formaste para nele brincar. Versículo 27, todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Toda a criação espera a provisão de Deus. Israel queria do Egito. E muitas vezes o nosso grande problema é que a gente quer aquilo que não é o que Deus está provendo para nós. Quando Deus orientou o povo de Israel, disse, olha, todos os dias vocês vão pegar a medida para o dia. Eles pegavam o dobro. E o que pegava mais estragava. Falta de confiança em Deus. Tim Keller, ele tem uma frase maravilhosa sobre o pão. Ele diz assim, Deus sempre nos dá o que teríamos pedido se soubéssemos tudo o que Ele sabe. Se a gente tivesse a mente de Deus, a gente pediria. Como a gente não conhece, às vezes a gente pede algo e Deus, pela sua graça, não atende, não nos dá, porque sabe o quanto isso poderia fazer mal para nós. Em toda a Bíblia, o pão tem um papel essencial para nos ensinar sobre quem governa a casa. Em toda a Bíblia. O pão, a provisão, é sinal de governo. Era muito vinculado, durante muito tempo, e algumas irmãs reclamam disso, era a ideia de que o homem é quem trabalha e dá a provisão para casa. Então, dá a ideia de que o homem põe o dinheiro e a mulher põe o trabalho na casa. Não é mais ou menos isso? Eu prefiro aquela visão. O homem, ele vai lá, coloca o dinheiro e depois chega e diz quem é a rainha mesmo, quem é que manda. Ele só entrega e ela governa. Hoje não, hoje nós dividimos as tarefas. Essa visão é mais bíblica do que a visão antiga. Porque na Bíblia não está falando de quem manda e quem não manda na casa. A Bíblia está falando de uma família que reconhece que quem manda na sua casa é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor se o homem trabalha e a mulher não. Ele é o Senhor se a mulher trabalha e o homem não. Ele é o Senhor se ambos trabalham. Ele é o Senhor se quem sustenta a casa são os filhos. Que nós temos situações como essas, em que os filhos abrigam seus pais e eles sustentam. Não interessa quem coloca o pão ou sustenta financeiramente a casa. A Bíblia está falando que em qualquer família e em qualquer casa, Deus é quem governa. Ele então nos ensina a orar como filhos, sabendo que
Primeiramente, o Pai nosso está no controle de tudo o que precisamos. Ele está provendo. Não é uma oração para amanhã, é uma oração para hoje. Não é uma oração pelo que eu quero, é uma oração pelo que eu tenho. Não é uma oração de súplica, é uma oração de gratidão e confiança. Porque se eu durmo tranquilo e posso acordar na certeza de que o pão está ali, como no café do hotel, é porque eu tenho um Pai que está cuidando de mim. É o Pai a quem eu estou orando. Pai nosso. Jesus nos ensina a orar como filhos, sabendo que o Pai que está nos céus, Pai nosso que estás nos céus, está zelando pela nossa proteção. Ele está nos vigiando, está nos cuidando, está sabendo de tudo o que precisamos. Alguns de nós precisam de muito alimento por dia. Outros precisam de pouco. Ele dá a medida certa. Ele nos dá exatamente o que precisamos para a nossa proteção, para cuidar do nosso. O Pai nosso que estás nos céus é também o Pai que tem o nome santificado quando nós o honramos e confiamos os seus cuidados. Quando nós oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós estamos lembrando que antes nós falamos, santificado seja o teu nome. E essas duas expressões estão vinculadas, porque se eu quero que o nome de Deus seja santificado, isso precisa ser expresso na minha vida através de honra e confiança. Honrar ao Pai é saber agradecer por tudo que temos. Confiar no Pai é saber que Ele nos dará tudo que precisamos. Eu fico imaginando como isso deve mudar o humor da casa pela manhã, né? Imagina a cena. Você preparou aquele café delicioso, maravilhoso. Aí alguém da casa, esse alguém da casa pode ser o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, qualquer um. Chega, olha, tem bolo, pudim, olha tudo e fala assim, não tem pera? Você preparou aquela mesa com 50 pratos, 50 opções diferentes. Aquele queria é a outra. Fala a verdade, você dá um sorriso e diz, Deus te abençoe depois dessa. Eu acho que será hora de falar assim, ai Senhor, muito obrigado por ter essa pessoa maravilhosa para poder desde manhã dizer que eu preciso ser manso, domínio próprio, ter amor, alegria, paz, bondade, benignidade. Aliás, faltou esse fruto na mesa, o fruto do Espírito. Confiança. Quando nós oramos como filhos, nós estamos sabendo que o Pai reina sobre nós e nos satisfaz com tudo que é necessário para a vida terrena e para a vida celestial. Nós podemos clamar ao Senhor e Ele vai nos mostrar que tudo que temos nos faz feliz aqui e nos fará feliz eternamente na presença de Deus. Falar sobre o pão nos faz mais uma revelação tremenda. Quem disse essa frase aqui que vai aparecer agora na tela? Quem disse isso? Sabe o que é legal? Quando Jesus fez esse sermão, falando sobre o pão, um monte de gente estava esperando o pão físico. E muitas vezes quando a gente está orando, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, a gente só lembra desse pão que nos traz o alimento. E a gente esquece que Jesus se apresenta como este pão que nos sustenta todos os dias. O pão que cuida da nossa alma, o pão que cuida da nossa vida, o pão que nos tirou da tormenta eterna, o pão que nos garantiu um acesso à mesa do Senhor e o acesso àquela árvore que lá
no paraíso, lá no Apocalipse, eu imagino que árvore maravilhosa é essa, porque ela diz que ela produz um fruto diferente todo mês. Ela é para a cura, as folhas são para a cura das nações, ou seja, um alimento farto constante que nós teremos. Quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós estamos exaltando o Pai que através do seu Filho Jesus nos deu não só o alimento para o corpo físico, mas Ele deu o alimento para a nossa alma, nos deu a cura, nos deu acesso ao alimento mais poderoso, que é o alimento que Ele nos dará eternamente no céu. E isso Ele fez através da dádiva de Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Aliás, a analogia clara ao maná. Correto? Quando Jesus usa isso, Ele está dizendo: eu sou aquele que sustentou vocês 40 anos no deserto. Ele está dizendo que Ele é aquela provisão que criou, porque quando Ele se apresenta como aquele que estava desde o princípio, que sem Ele nada foi criado, Ele é exatamente a semente que está brotando em nosso coração. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, quando nós falamos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós estamos pedindo a presença constante de Jesus na nossa vida. Constante. E eu queria fechar com uma aplicação para a nossa vida. Sempre que oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós precisamos lembrar que nós estamos pedindo que a providência divina nos conceda, através de Jesus Cristo, todo o suprimento necessário com um propósito. E qual é o propósito? Para que vivamos como filhos de Deus, que santificam o seu nome, que anelam pela chegada do seu reino, fazendo a vontade do Senhor. Nós poderíamos dizer que, ao orarmos ao Senhor e falarmos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós estamos dispostos a ter um dia novo, um dia diferente quando a gente acorda. O que essa oração tem que fazer em nós? Não importa se você acorda 220 ou leva 1 hora para acordar, é a paz que tem que encher o seu coração. Sair da cama não pode ser uma aflição. Não é uma luta que você vai ter para conseguir seu espaço a ferro e fogo, na marra. Quando a gente fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, diz assim: Senhor, controla a minha vida, cuida de mim. Tem muitos desafios para hoje, Senhor. Para mim, para o Senhor, nenhum. O Senhor não perde batalha. Eu vou orar um pouquinho mais, porque na verdade eu não sei o que é a vontade do Senhor. Mas eu vou sair para trabalhar com segurança, com firmeza, ou eu vou fazer todos os meus afazeres com fé no coração, porque quem me supre é o Senhor. Não adianta eu ser o melhor na área em que eu sou bom, se Deus não mostrar o caminho para eu exercer isso, para eu viver com fidelidade. Nós declaramos que somos filhos quando dizemos que Ele é o Pai. Nós declaramos que Ele é santo. Nós declaramos que queremos que Ele reine. Nós declaramos que queremos que Ele faça a sua vontade. Nós afirmamos isso. Agora Ele quer que nós comecemos o dia com paz no coração. Que nós comecemos o dia sabendo que naquela mesa Ele proveu o pão. Ele quer que nós comecemos o nosso dia entendendo que Ele está reinando. E que tudo que te preocupa,
Ele já tem a solução. Ele tem a paz. Ele te acalma. Pode sorrir, mesmo que a vontade seja de chorar. Pode encarar a tempestade. Calma, calma. Só se Deus mandar, tá? Porque Ele está à frente, acalma. Se Ele te chamou, vem. E você tem que andar sobre as águas. Enquanto você olha para Ele, vai na direção dEle, vai. Vai. Mas não esqueça que cada manhã em que você tem um alimento, que não tem dúvidas no coração, que está tudo em paz, que a família está vivendo um momento de auge, que o casamento é lua de mel de novo, que tudo está maravilhoso. Não esqueça, não foi você quem proveu, foi Deus. Então amanheça com gratidão no coração, amanheça com louvor nos lábios, amanheça com os joelhos dobrados. E antes de ir para a mesa, diga: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Amanhã eu peço de novo. Eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Hoje não. Eu quero te convidar a ir diante do trono do Senhor. Quero te convidar a colocar aquilo que te incomoda nas mãos do Senhor. Quero te convidar a conversar com Jesus. Ele já levou à cruz tudo que te prendia a esse mundo, te prendia ao Egito. Ele levou na cruz o pecado que te fez comer o pão através de um penoso trabalho. Ele levou tudo isso. Então converse com ele e fala: o que eu não estou querendo entregar para o Senhor? O que eu não estou conseguindo crucificar em ti? Eu quero te convidar nesse momento, durante alguns momentos de oração silenciosa, a dizer: Deus, eu quero que ao falar o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu possa desfrutar da força, da esperança, da comunhão e do sustento que procede do Senhor para o meu corpo e para a minha alma. Eu quero desfrutar de Jesus na minha mesa. Feche seus olhos enquanto estivermos cantando. Ore, depois eu vou interromper o silêncio com oração. Deus, essa é a declaração poderosa do nosso coração. Não de um poder que está em nós, mas do poder que está em Ti. Porque, Deus, quando reconhecemos como filhos, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor administra e governa a nossa casa,
que o Senhor é o que provê a semente, o Senhor é que provê o maná, o Senhor é aquele que nos orienta na abundância e nos dá a força na escassez. O Senhor é aquele que, mais do que tudo, em toda a história, revelou, Deus, o teu cuidado, o teu amparo. O Senhor é aquele que desceu como pão vivo e se tornou o sustento da nossa fé, o sustento da nossa alma, o sustento do nosso corpo, o sustento de tudo que precisamos, Pai. Ó Deus, nos faça entender isso no dia a dia. Nos faça acordar cada manhã, entendendo a grandeza de sermos governados pelo Senhor. Nos ensine a acordar cada manhã e ter no nosso primeiro momento a ação de graças por saber, ó Pai, que o Senhor já tem o nosso dia nas tuas mãos, que as nossas lutas não serão atravessadas na solidão e não serão encaradas com as nossas forças, porque o Senhor está conosco. Que ainda que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte, não o farei sozinho, porque Tu estás comigo. Ó Pai, que a gente possa entender, ó Deus, que no primeiro ato de gratidão, nós podemos expressar mesmo com lágrimas nos olhos, que o Senhor é a minha força e a minha luz, a alegria da minha salvação. Ó Pai, que o nosso ambiente familiar seja um ambiente repleto da Tua graça. Que entendamos que o lugar à mesa não é lugar preenchido pela nossa capacidade, pois todos somos filhos e o Senhor é o Pai nosso. O Pai nosso que estás nos céus e que reina no nosso lar. Ó Pai, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito e nos faça, ó Deus, a cada manhã olhar para frente e entender que o Senhor vem e reina, e que a Tua vontade é o melhor para nós, e que assim o Teu nome seja santificado pela nossa vida, porque as nossas necessidades são todas supridas pelo Senhor. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. Amém, amém, Senhor.